Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, e vamos juntos a ler o texto bíblico reservado para este momento. A partir do versículo 8, o texto bíblico diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de que receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu quero voltar no versículo 10, porque toda a nossa mensagem vai estar em torno desta afirmação que Pedro faz. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, tem algumas coisas a fazer. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, precisa observar esse texto. Quando nós pensamos em vida feliz, quando nós pensamos em vida boa, quando nós pensamos em vida de qualidade, quantas vezes esbarramos na dificuldade? Por que queremos uma vida boa e ao mesmo tempo é tão difícil essa vida boa? Talvez porque estamos vivendo no tempo do hedonismo. Você sabe o que é o hedonismo? O hedonismo é aquela cultura, aquela filosofia, aquela ideia de que o prazer é a ponte para a felicidade. Bom, se tudo que você fizer lhe der prazer, você será feliz. E muitas vezes nós nos enganamos, porque nem tudo que nos dá prazer nos faz feliz. Principalmente nós que temos em Jesus a nossa esperança, principalmente em nós que temos em Jesus a nossa segurança, e muitas vezes que aquilo que nos dá prazer fere o padrão divino. E ao ferir o padrão divino, nós podemos ter prazer num breve momento, e depois temos que amargar o arrependimento e muitas vezes administrar a culpa. Na manhã de hoje precisamos entender que o hedonismo é algo que precisa ser vencido em nossas vidas. E muitas vezes o prazer está relacionado mais em coisas, em conquistas, em bens, do que em pessoas. O hedonismo diz que, de fato, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós temos, os sonhos que atingimos, os bens que adquirimos, as viagens que possamos fazer, as roupas que venhamos a vestir, os carros que possamos andar, comprar, tudo isso traz prazer e por isso é a ponte para a felicidade. Quanto mais você tiver, talvez quanto mais você conquistar, mais feliz você será. E nós já aprendemos que isso não é verdade. Mas essa é a nossa cultura, esse é o nosso tempo, esses são os nossos dias, onde coisas são mais importantes do que pessoas. E Pedro vem na contramão disso tudo e diz assim: você quer amar a vida? Você quer ter uma vida boa? Você quer ser feliz? Então valorize pessoas em detrimento a coisas. E ali então Pedro vai descrever como deveria ser o nosso relacionamento. Pedro vai enfatizar quais são, os princípios que nós deveríamos adotar para termos relacionamentos saudáveis. E a partir de relacionamentos saudáveis nós termos uma vida boa. Por incrível que pareça, para Pedro, vida boa são bons relacionamentos. Eu sei que talvez na sua vida você já deve ter tido muitos tropeços, você já deve ter se decepcionado demais, a pessoa já deve ter lhe ferido mais do que você gostaria. No capítulo 2, quando ele vai falar sobre os relacionamentos, vai falar sobre a submissão, vai falar sobre como nós nos relacionamos com o Estado, como nós nos relacionamos
com o nosso líder, né? A relação do empregador com o empregado, a relação do casal, do esposo e da esposa, a relação, né? De Cristo com o sofrimento. E aí então ele vai concluir esse parágrafo: finalmente. Vamos encerrar esse assunto, vamos fechar esse bloco e vamos passar para os próximos assuntos. Mas para encerrar este bloco, que começa lá no versículo 11 do capítulo 2, ele então vai enfatizar a importância de bons relacionamentos. Uma igreja que estava sendo perseguida, um exército que precisava estar unido. Nós temos ouvido nesse tempo falar sobre a guerra do leste europeu. E quanto é importante que o exército esteja coeso. Quanto é importante que o exército de defesa, o exército de ataque, eles estejam unidos. Eles não podem brigar entre si. Porque se eles brigarem entre si, eles serão presas fáceis para o exército inimigo. E é nesse sentido que Pedro vai reforçar esta ideia de que nós, como exército de Deus, precisamos ser unidos. Nós, como exército de Deus, precisamos nos defender e não brigar entre nós, e não nos destruirmos como um batalhão. E é isso que Pedro vai falar. E ele vai então apontar o desejo dele, o sentimento dele de relacionamento sadio. Olha o que ele fala então. A primeira coisa que ele fala no versículo 8, é a ideia de todo relacionamento. Espera-se, exige de nós uma atitude certa. E o que é esta atitude certa para Pedro? Unidade. Nós precisamos ser de fato uns. E assim ele vai começar dizendo sobre sede todos de igual ânimo. A ideia de igual ânimo é a ideia de pensamento igual, é a ideia de uma equipe alinhada, é a ideia, como Provérbios fala, de gafanhotos que não têm reis, porém eles voam alinhados, eles voam com o mesmo sentimento, eles voam com o mesmo propósito, eles voam, na mesma direção. A ideia de igual ânimo é a ideia de unidade, é a ideia de pensamentos alinhados para alcançar um objetivo. Imagine se na guerra do leste europeu, os ucranianos, eles desistissem da resistência e começassem a ter pensamentos diferentes. Com certeza a Rússia já teria esmagado a Ucrânia. De igual modo, imagine se o exército russo não estivessem alinhados no mesmo pensamento, no mesmo ânimo, no mesmo sentimento. Com certeza, esta guerra já teria terminado e a Rússia teria voltado para trás. Quando nós pensamos em igual ânimo, nós estamos falando de um povo, de uma igreja, de um exército que está caminhando na mesma direção, somando forças, unindo pensamentos e sentimentos. É aquela oração que Jesus vai fazer no capítulo 17 de João, lembrando-nos então que assim como o Pai e eles são um, nós deveríamos ser um com o Pai e com o Filho para que o mundo os reconhecessem, para que o mundo pudesse crer neles. Olha que interessante o quanto que a unidade é importante. Aqueles que ainda estão sem Cristo, aqueles que ainda estão perdidos sem Jesus, eles podem chegar ao conhecimento de Jesus ao ver uma igreja unida, ao ver uma igreja no mesmo ânimo, no mesmo pensamento, trabalhando e ambos contribuindo para que os objetivos sejam atingidos, para que a causa seja vitoriosa. É assim que o mundo vai ver que somos diferentes, quando formos um em Cristo, como Cristo é um em Deus. Mas o texto bíblico também fala a respeito de compadecidos. Olha o que a unidade produz. A unidade, ela não produz apenas pensamentos direcionados, pensamentos alinhados. Ela também produz esta ideia de compadecer. O que é compadecer? Sofrer junto. Sentir junto, chorar junto, Aquilo que dói em você tem que doer em mim. Aquilo que alegra você tem que alegrar em mim. É a ideia de Hebreus capítulo 4, versículo
15, quando o autor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece conosco. Jesus é aquele que chora com você, Jesus é aquele que sente a dor que você sente, Jesus é aquele que luta pela sua luta, Jesus é aquele que trabalha para que você vença as suas dificuldades. Jesus se compadece conosco. Muitas vezes, a cura não chega de imediato numa enfermidade, mas Ele está lá, sofrendo com você as dores que você sofre. Muitas vezes, Ele não traz o emprego de imediato, mas Ele está lá, sofrendo com você as lágrimas que você tem, por não poder trazer o sustento que você gostaria para dentro do seu lar. Muitas vezes, Ele não evita o velório na sua família, mas Ele está lá, chorando com você a dor de um ente querido. Porque Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. A unidade traz esse sentimento de sofrer junto. A unidade traz esse sentimento de sentir a dor do outro. A unidade traz esse sentimento, está difícil para você? É difícil então para mim também, mesmo que eu não consiga entender totalmente, a dor que você está sentindo. Por isso a ideia de aliviar as cargas uns dos outros. Porque quando nós nos compadecemos, nós aliviamos as cargas. Aliviamos as cargas que a vida traz. Aliviamos as cargas do trabalho, por exemplo, numa igreja como a nossa. Vou estender a mão. Precisa carregar? Vou carregar com você. Precisa chegar mais cedo? Eu vou chegar mais cedo com você. Precisa sair mais tarde? Eu vou sair mais tarde com você. Não vou deixar você sozinho. Não vou abandonar você, porque eu não penso somente em mim, eu me compadeço da sua dor, da sua luta, do seu momento. Veja o que a unidade produz ainda. Fraternalmente amigos. Fraternalmente amigos, na língua grega, é uma palavra só, É o amor fraternal. A ideia do filéu, o amor entre amigos. Mas veja bem, a ideia de fraternalmente amigos é o sentimento de que eu amo meu irmão na fé. Na mesma proporção que eu amo meu irmão de sangue. Eu sei que família não é um negócio simples. É complexo. Eu sei que às vezes, dentro das nossas famílias, irmãos de sangue estão divididos. Às vezes brigados por causa de uma herança, às vezes brigados por causa de opiniões, às vezes brigados por causa de temperamento. Mas eu já estive em muitos velórios. E em alguns desses velórios, eu já tive que conversar com alguns irmãos que estavam sepultando o seu irmão ou a sua irmã, e com grande remorso, grande lamento, grande tristeza. E quantas vezes essa história se repetiu e eu ouvi assim: pastor, eu não me dava muito bem com esse irmão. Eu não me dava muito bem com essa irmã. A vida nos levou para caminhos diferentes. Mas agora eu estou aqui no velório dele e dela, e arrependido de não ter buscado a reconciliação. O que ele está querendo dizer com isso? Pastor, por mais difícil que a vida foi e nos levou para caminhos diferentes, eu amava o meu irmão. Eu amava a minha irmã. Por mais que irmãos brigam, por mais que irmãos briguem, eles se amam. E mesmo estando distantes, quando você vai falar mal do seu irmão de sangue, você o defende. Pedro está falando assim: vivemos um momento difícil, igreja, que nós precisamos nos amar assim como vocês amam seu irmão de sangue. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos, igreja. Não é à toa que em Jesus nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Não é à toa que a palavra de Deus está sempre trazendo esse sentimento de família. E família é assim. Família pode brigar de manhã, mas à tarde estão se beijando, estão se abraçando, estão jantando junto, estão sonhando com as férias. É fraternal amizade. Se você quer ter uma vida boa, você precisa amar o seu irmão de fé, independentemente da profissão de fé dele, independentemente da igreja em que ele frequenta, como se fosse o seu próprio irmão de carne, de sangue.
Não é só do nosso arraial. O texto bíblico não sugere que você ame, né, somente os membros de Nova Jerusalém como seus irmãos de sangue. Mas é o povo da cruz. Devemos amá-los como se fossem nossos irmãos de sangue. É a unidade do reino, é a unidade do povo de Deus. Mas olha o que mais a unidade traz. A unidade traz misericórdia, e nós já falamos tanto sobre misericórdia. É colocar o nosso coração na miséria do outro, você já sabe muito bem a respeito disso. É nos igualarmos à miséria do outro e tentarmos tirar o outro da miséria em que ele está. Mas veja que tudo isso nós devemos fazer com humildade. Por que é que Pedro está falando a respeito disso? A unidade, ela traz humildade, porque às vezes é muito fácil ajudar pessoas com o coração arrogante, nos sentindo melhores do que eles, melhores do que elas, privilegiados, né, favoritos. Não, o texto bíblico diz, não ajude alguém com arrogância, seja humilde, entendendo que você tem para dar não é teu, mas foi o que o próprio Deus lhe deu. Então, o texto bíblico fala que vida boa passa por uma atitude certa, e a atitude certa é unidade nos relacionamentos. Mas também o texto fala sobre resposta certa. Se você quer ter relacionamentos sadios, você precisa ter uma resposta certa. E essa resposta certa está no versículo 9. E a ideia do versículo 9 é perdão. Não existe relacionamentos sadios sem perdão. Por isso o texto bíblico diz, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Veja que o texto bíblico aqui divide o sentimento de perdão em duas possibilidades. Primeiro, não faça com os outros o que eles façam com você. Não faça para os outros o que eles fazem para você. Então, quando o texto bíblico diz não pagando mal por mal, está falando sobre ação, está falando sobre atitude, está falando sobre devolver com a mesma moeda, está falando sobre agir da mesma maneira, né? Está falando de atitude. Mas quando ele fala de injúria por injúria, está falando sobre sentimento. Está falando sobre a língua. Daqui a pouco ele vai reforçar esse sentimento. O que é injúria por injúria? Eu posso não pagar com a mesma moeda com atitudes, mas eu pago com a mesma moeda com as minhas palavras. Eu pago com a mesma moeda com o meu coração. Eu pago com a mesma moeda com, os meus sentimentos. Pedro vai dizer, é preciso de fato fazer com que o perdão seja uma realidade dentro dos relacionamentos. É muito fácil em momentos de pressão, quando nós estamos sufocados, quando nós estamos pressionados, nós agirmos de uma maneira deselegante, respondermos talvez de uma maneira mais áspera, evitarmos algumas pessoas porque não estamos com paciência, não estamos com tolerância, não estamos animados. Imagine uma igreja perseguida, sufocada, pressionada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era muito fácil, sair faíscas nos relacionamentos daquela igreja. Era muito fácil eles se darem mal, eles se ofenderem, eles se ferirem, e assim o exército ficar dividido, e assim eles serem enfraquecidos. Pedro diz, precisamos perdoar. Por isso, se te pisarem no pé, não precisa pisar no pé dele novamente. Se te pisarem no pé, não precisa ficar espalhando por aí que ele pisou no seu pé. Deixa a injúria para lá. E eu fico imaginando Jesus dando o maior exemplo de como o perdão deve ser evidenciado e de como essa verdade do mal com mal e injúria por injúria deve ser administrada. E ele vai, lá em Lucas capítulo 6, pegar 3 áreas de honra de um homem, ou 3 áreas de reputação de um ser humano. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. Vocês se lembram, em Lucas capítulo 6, o texto bíblico vai falar, e Jesus vai falar, por exemplo, se te baterem na face, ofereça outra face. Agora, até hoje, dar um tapa no rosto de alguém é ferir a honra desta pessoa.
Até hoje é assim. Agora imagine, no primeiro século, numa cultura, oriental, o que era bater no rosto de uma pessoa. Era ferir a honra. Mas Jesus está dizendo, se forem ferir a sua honra, você não vai pagar com mal. Você não vai pagar com injúria. Ofereça outra face. Porque a sua honra jamais será ferida naquilo que as pessoas fazem a você. Por isso ofereça outra face. Mas o texto bíblico vai falando também a respeito de vontade. Ele fala assim, se te exigirem caminhar 1 milha, você vai 2. O que mais de precioso nós temos, igreja? É o direito de ir e vir. O que mais de precioso nós temos é o direito de decidir, é o direito de estabelecer a nossa vontade. Puxa, não tem nada mais gostoso do que nós podermos fazer aquilo que nós estamos com vontade de fazer. Mas Jesus vem e diz que o perdão muitas vezes exige de nós abrir mão da nossa vontade para um bem maior. Exige de nós a possibilidade de abrirmos mão da nossa vontade para termos uma vida boa. E o texto bíblico diz, é 1 milha? Não faz só 1 milha não. Se eles te obrigam 1 milha, você deixa-se obrigar em 2 milhas. Abra mão da sua vontade. Mas ele ainda continua. Ele diz assim, olha, se quiserem, como eu já disse, se quiserem tirar o seu paletó, dê também a sua camisa. E aqui é um outro princípio muito sagrado para o homem do primeiro século. A honra era sagrada para o ser humano, para o homem do primeiro século. A vontade era sagrada. E também a roupa do corpo. A ideia da roupa do corpo, quando Jesus diz tire a roupa do corpo, é a ideia de que você está pagando uma dívida com a roupa do corpo. Mas no primeiro século, a roupa do corpo era inalienável. Ninguém poderia tirar a sua roupa do corpo para pedir ou para exigir o pagamento de uma dívida. Parece-me que até hoje é assim. Talvez os advogados de nossa igreja possam nos dizer com mais propriedade. Mas, por exemplo, talvez ninguém possa tirar de você uma casa, onde seja a única casa que você possa viver, como se fosse um bem inalienável. A roupa era um bem inalienável. Jesus olha para valores sagrados do primeiro século e ensina sobre o perdão. Muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa honra para ter relacionamentos saudáveis. Muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade para ter relacionamentos saudáveis. Muitas vezes nós temos que abrir mão daquilo que é inalienável para que o relacionamento seja saudável. Vida boa não está naquilo que você conquista, naquilo que você tem, naquilo que você faz, naquilo que você compra ou vende. Isso é hedonismo. O cristianismo não tem nada a ver com isso. O cristianismo tem a ver com não pague o mal com o mal, e injúria por injúria. E olha o que ele acrescenta. Pelo contrário, bendize. A pessoa falou mal de você, você fala bem dela. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A vida boa é poder de fato saber que no final de um dia, você pode abençoar pessoas, você pode se relacionar bem com pessoas, e você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que aquilo que estava ao seu alcance, você fez. Atitude certa, unidade. Resposta certa diante das provocações. Resposta certa diante das afrontas. Resposta certa diante dos ataques que recebemos. Perdão. Mas nós também temos um padrão correto. E o padrão correto para nós está no versículo 10 e 11. Por isso o texto bíblico diz: vocês querem amar a vida e ver dias felizes? Então tenham uma atitude certa.
Vocês querem amar a vida e ter dias felizes? Então vocês precisam de uma resposta certa. Mas vocês querem amar a vida e ter dias felizes? Vocês precisam ter um padrão correto. O versículo 10 e 11 diz a respeito desse padrão correto. E qual é o padrão correto? Refreie a sua língua. Refreie a sua língua. Tiago capítulo 3 vai falar sobre a língua. E Tiago capítulo 3 vai falar que, por exemplo, a língua, ela dirige o homem. E ele vai usar 2 exemplos para nos ajudar a entender como é que a língua dirige o homem. O primeiro exemplo que ele vai usar está lá falando sobre o freio na boca do cavalo. Com o freio na boca do cavalo, nós conseguimos governar todo o corpo do cavalo. Não é interessante isso? A língua dirige. E o segundo exemplo que ele vai dar está logo a seguir no texto bíblico. É o leme de um navio. Como algo tão grande pode ser dirigido por um instrumento tão pequeno? O freio da boca do cavalo e o leme são exemplos que Tiago usa para dizer que a língua dirige. A língua dirige a ação de outros. A língua dirige a opinião de outros. A língua dirige a simpatia ou a empatia que muitas vezes nós criamos nas pessoas em relação a outros. Você já percebeu quantas vezes tem pessoas que não têm empatia por você, nem é por aquilo que você fez, mas simplesmente por aquilo que as pessoas falam ao seu respeito? Você já parou para perceber que tem pessoas que não gostam de você, não é porque é aquilo que você faz, mas porque as pessoas denegriram tanto a sua imagem que elas já não têm mais, você não tem mais nem condição e o direito de conquistar o coração das pessoas? A língua dirige as nossas ações. A língua dirige os nossos pensamentos também. E o texto bíblico diz: refreie a sua língua. Qual é o coração que você tem dirigido nesse tempo? Qual é a influência que você tem exercido sobre pessoas e colocado preconceitos no coração dessas pessoas em relação a terceiros? Refreie a sua língua. Porque quando eu olho para esse texto, irmãos, o sentimento que vem no meu coração é que talvez a igreja seja o único exército estabelecido sobre a face da terra que brigam entre si. É triste isso, irmãos. É triste ter esse sentimento, ainda mais para mim que sou pastor. É triste saber que eu estou diante de uma congregação, qualquer que seja ela, que é um grande exército, mas que briga entre si, que se destrói, que corrói pela base, que age na surdina, destruindo projetos, destruindo sonhos, destruindo intentos, simplesmente porque não consegue refrear a língua. Não seja esse exército, igreja. Precisamos estar unidos. Precisamos ter o mesmo ânimo. Precisamos ser unidos e ter unidade. Precisamos perdoar. Precisamos refrear a língua. Mas ele dá outros exemplos. A língua não apenas dirige, mas a língua destrói. É verdade, a língua destrói. E o texto bíblico de Tiago, capítulo 3, vai comparar a língua com fogo. E olha, não precisa muito para uma floresta se incendiar. O texto bíblico vai dizer que uma fagulha pode levar uma floresta inteira a ser destruída. Uma fagulha pode fazer com que uma Amazônia inteira suma do mapa. E há tempos atrás estávamos aí discutindo a respeito, disto, de como o Brasil tem cuidado, de como o Brasil pode cuidar da Amazônia e das queimadas, em tempo de verão. O texto bíblico nos diz isso, que a língua é como um fogo destruidor, devastador. Sabe muitas vezes como esta língua destrói? Colocando dúvida. Sabe aquelas palavras que muitas vezes a gente fala? Mas você viu fulano de tal? Ele fez isso. Ele é assim.
Ou uma percepção que você tem de um mau momento onde os relacionamentos aconteceram e você já tem isso como verdade e você lança isso como dúvida no meio de um grupo. Ah, isso é como fogo. A partir daquele momento que você lançou dúvida a respeito de um terceiro no meio de um grupo, todas aquelas pessoas que estavam lá e ouviu isso, vai ficar caçando, né, uma oportunidade, numa atitude para confirmar se você está certo ou se você está errado. E aí qualquer deslize, bem que fulano de tal falou sobre ciclano. Ele estava certo, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Isso é como fogo, igreja. Isso é como fogo que destrói. Mas olha que interessante, o texto bíblico também vai comparar a língua destruidora como veneno. Por isso aquele ditado, né? Cuidado, não morda a sua língua porque você pode morrer. É a ideia de veneno, destruidor. Destruidor. A língua, ela dirige. A língua, ela destrói. E a língua é um deleite. Um deleite para que de uma mesma fonte possa jorrar água doce e água amarga. Tiago vai perguntar, é possível isso? É possível de uma mesma fonte ter água doce e água amarga? Só da língua. Isso é possível. O texto bíblico vai dizer, é possível, né, da figueira sair azeitona? E da oliveira sair figo? Não, não é possível. Mas só da língua isso é possível. Por isso, quando Tiago começa o capítulo 3, ele vai dizer assim, se eu não estiver enganado, lá no versículo 3, no versículo 2, o homem tropeça em muitas coisas, e varão perfeito ele será, se não tropeçar na língua. O homem tropeça em muitas coisas, mas se ele não tropeçar na língua, ele será varão perfeito. Um instrumento ou um órgão, né, tão pequeno, e que faz tanto estrago na vida de um homem, na vida de uma família, na vida de uma empresa, na vida de uma igreja. O texto bíblico então vai pedir que nós possamos tomar cuidado com isso. Porque quando ele fala que pode jorrar da mesma fonte água doce como água amarga, ele está nos lembrando que muitas vezes nós estamos neste santuário adorando a Deus e permitindo que água doce saia da nossa boca, e lá no hall falando mal do nosso irmão, água amarga de uma mesma fonte. O exército que deveria sair daqui adorando a Deus e continuar adorando a Deus durante a semana, e é isto que é o espanto de Tiago em capítulo 3. Como pode? A natureza já nos ensina. A natureza nos ensina que é impossível de fonte amarga sair água doce, ou de fonte doce sair água amarga. É impossível, a natureza já nos ensina, é impossível de figueira sair azeitona e de oliveira sair figo. Mas o homem tem um instrumento que ele vai contra a natureza e que ele tropeça constantemente neste órgão, que é a sua língua. E que ele pode sair de um culto adorando a Deus e dizendo: seja bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Podemos cantar, porque nossa esperança está em Cristo. E lá no hall, amaldiçoar a vida de um irmão. Que incrível é isso. Que espantoso é isso. E esse é o espanto que Tiago tem. E ele retrata no versículo 3. Por isso, nós precisamos ter uma atitude certa. Nós precisamos ter uma resposta certa. E nós precisamos ter um padrão correto. E quando eu estava
pensando nesse versículo, né? Ele diz assim: refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A ideia de doloso, você já sabe, nós já estudamos isso em Pedro, é a ideia de engano. Fale enganosamente. Então o convite é que nós possamos ter um compromisso com a verdade. O crente em Cristo Jesus deveria ter um compromisso com a verdade e apenas e somente falar a verdade. E eu não vou me cansar de repetir isso, igreja. Porque muitas vezes nós não refreamos a língua por causa deste princípio. Lembre-se disto. Toda história tem dois lados e uma única verdade. Não conclua e tire as suas verdades apenas tendo um lado da história. Deixe as pessoas se defenderem. Dá o direito da dúvida. Na minha experiência ministerial, uma das coisas mais tristes que eu como pastor convivo, e eu fui ensinado na faculdade que muitas vezes, numa pregação, a gente não deve falar sobre nós que estamos pregando. Mas eu quero falar sobre isso porque isso tem ferido muito o meu coração. Uma das coisas que mais machuca o meu coração como pastor nesse tempo é que muitas vezes a igreja não dá o direito da dúvida ao seu pastor. Ela não dá o direito da dúvida. As pessoas já chegam com as suas afirmações, as pessoas já chegam com as suas verdades e atacam. As pessoas não perguntam: pastor, eu ouvi dizer isso, tem algum fundamento isso? Pastor, me falaram isso, tem algum fundamento? Não, ela já chega assim: pastor, por que o senhor fez isso? E muitas das vezes eu nem estou sabendo. Não dão o direito da dúvida ao ser humano. Ei, dê o direito da dúvida ao ser humano. Ele tem esse direito. Tenha o compromisso com a verdade. Quando você ficar só com o lado da história, provavelmente você não vai conseguir refrear a língua. Você vai maldizer, você vai atacar, você vai ferir, você vai machucar, porque você não dá o direito da dúvida. Refreie a sua língua. Tenha compromisso com a verdade. Não fale dolosamente. E muitas vezes você está falando no engano, porque você só está com o lado da verdade. Toda história tem dois lados e uma verdade. Você jamais chegará à verdade só com um lado da história. Não se esqueça disto. Porque se você quiser ter uma vida boa, aprenda a ouvir todos aqueles que estão envolvidos naquela história que está chegando ao seu ouvido. Essa foi a pior poesia que eu já fiz na minha vida. E quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei, por exemplo, de 3 personagens bíblicos: Davi, Nabal e Abigail. Ah, que mulher é essa Abigail? Por isso nós temos que exaltar mesmo as mulheres. Ah, que mulher é Abigail. Para você que não conhece a história, eu convido você, depois desta mensagem, a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, e ler a história de Davi, Nabal e Abigail. Nabal e Abigail são esposo e esposa. Davi, em um determinado momento da história, serviu a Nabal. E ali, naquele momento, em 1 Samuel capítulo 25, é tempo das celebrações. E Davi envia mensageiros até Nabal e diz assim: Nabal, nós estamos em tempo de festa. Eu estou vendo que você está colhendo e os seus tosquiadores estão trabalhando. Você deve ter comida, bebida aí. Você poderia servir um pouco de comida e bebida para os meus homens? E os mensageiros foram enviados por Davi. Nabal olhou para os mensageiros de Davi e falou assim: quem é este filho de Jessé? Quem é este Davi? Olha, eu conheço muitos enviados que já fugiram dos seus servos e não tem nada a ver com eles. Saiam daqui. O texto bíblico diz que Nabal gritou com os servos, os mensageiros de Davi. Davi recebe a mensagem e fala assim: ó, vamos colocar a espada na cintura e vamos dar uma lição a este Nabal. Vamos acabar com a raça deles. Ó, Senhor Deus, Davi fala assim: Senhor Deus, não serei homem se
daqui a um pouco não tiver mais nenhum da tribo de Nabal, nenhum dos homens de Nabal vivo, vou matar todos. Um servo de Nabal, prudente, que não tem nada a ver com isso de pagar mal com mal, que não tem nada a ver com isso de pagar injúria com injúria, que sabe refrear sua língua e abençoar a vida de pessoas. Um servo de Nabal chegou no ouvido de Abigail e disse o seguinte: Abigail, Nabal maltratou os emissários de Davi, mas Davi e os seus emissários foram tão bons conosco. Quando nós precisamos de ajuda, eles nos serviram. Eles nunca falaram mal de nós. Eles sempre cuidaram tão bem de nós. E agora Nabal maltratou os emissários de Davi. E eu estou sabendo que Davi está vindo em direção a Nabal para acabar com a raça dele. O que é que Abigail faz? Abigail junta comida. Abigail junta alimento, junta água, junta presente, monta uma comitiva e sai correndo em direção de Davi. E quando chega ao encontro de Davi, se ajoelha na presença de Davi e diz assim: Davi, não suje, não vale a pena sujar a sua mão de sangue diante de Deus por causa de Nabal. O nome dele já diz quem ele é: insensato. Eu estou aqui para pedir perdão por aquilo que Nabal fez. Receba os meus presentes, receba o meu alimento, receba o meu carinho, receba o meu perdão. E volte para trás, não suje as suas mãos de sangue, não vale a pena. Nabal, ele é um homem insensato, não vale a pena ficar ruim diante de Deus por causa de Nabal. Nós estamos precisando de Abigail nesse tempo. Nós estamos precisando que mais Abigail, sei lá como que é o plural disso, se levante nesse tempo. Não estamos precisando de Nabal. Estamos precisando de Abigail. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera na manhã desse domingo. Quando você olha para a sua vida, você se identifica mais com Nabal ou mais com Abigail? Você é aquele que coloca fagulha para incendiar uma floresta? Ou você é aquele que tenta a reconciliação de pessoas? Como eu queria que o povo de Deus fosse Abigail e não Nabal. Como eu queria que o povo de Deus fosse um exército cheio de Abigail, e quando tivesse fagulhas, elas se levantassem para sufocar aqueles que agem como Nabal, que paga o mal com o mal, injúria com injúria, que é insensato. Pedro olha para aquela igreja ferida e dizendo: precisamos estar unidos, igreja. Nero e Roma está devastando as nossas vidas. Não é tempo de ficar brigando entre nós. Não é tempo de ficar levantando injúrias entre nós. Não é tempo de ficar falando mal uns dos outros. É tempo de nos defendermos. Mesmo ânimo, mesmo pensamento, unidade. Você quer ter uma vida boa? Sabe por que é tão difícil uma vida boa? Porque às vezes nós não lutamos pela unidade. Sabe por que é tão difícil uma vida boa? Porque talvez nós não valorizamos o perdão. Sabe por que é tão difícil uma vida boa? Porque talvez o nosso padrão não seja correto. E sabe por que é tão difícil uma vida boa? Porque nós não somos incentivados por aquilo que é o correto, ou não temos recebido o incentivo correto. Olha o que o versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ponto. Se o texto bíblico terminasse aí, qual seria a conclusão que nós temos? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Isso traz para nós dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de cuidado. Como é bom saber que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Isso significa que eu não estou
solto na história da humanidade. Isso significa que eu não sou uma peça solta no quebra-cabeça da humanidade. Não, os olhos do Senhor estão sobre os justos. O Salmo 42, se eu não me engano, não é o 42, não me recordo do Salmo, me recordo do versículo 5. Ele fala a respeito de que, eu acho que é o Salmo 46, quando ele fala a respeito de nos refugiarmos no Senhor, e no versículo 10 ele vai falar sobre aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No versículo 5, que é o texto que eu quero, fala assim, a cidade de Deus está no meio, Deus está no meio dela, nesta cidade jamais será abalada, Deus o ajudará desde antemanhã. Os olhos do Senhor estão sobre nós, no meio desta cidade. Deus está ali, os olhos dele estão sobre nós. Traz dois sentimentos para nós. Primeiro, de cuidado. Como é bom saber que os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. E toda vez que eu leio o texto que falam sobre os olhos de Deus sobre os justos, eu me recordo da minha infância. Me recordo daquela história que eu já contei à igreja algumas vezes. Quando nós íamos almoçar todos os domingos na casa da titia. E eu descia para o pátio para brincar com os vizinhos da minha tia. E quando eu olhava do pátio, quem estava na janela? A mamãe, olhando para baixo. Preocupada e cuidando do filho que estava brincando lá no pátio. Os olhos traz consigo o sinal de cuidado. E eu gosto dessa expressão. Mas também os olhos traz consigo o sinal de juízo. Porque lá de cima a mamãe via se alguém estava fazendo coisa errada comigo ou se eu estava fazendo coisa errada. E quando eu fazia coisa errada e pegava o elevador e subia para o apartamento, mamãe dizia, menino, eu vi o que você fez. Não achei legal aquilo, não gostei daquele comportamento e eu estou muito triste com você. Então, o texto bíblico fala a respeito de que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Olho do Senhor, cuidado, mas olho do Senhor também, responsabilidade. Por isso, no Inova, a gente canta com as nossas crianças. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinho que fala. Cuidado, pezinho onde vai. Porque o Salvador dos céus está olhando para você. A ideia de responsabilidade. Eu não posso sair da curva. Porque o Deus que me ama está vendo quando eu saio da curva. Mas se o texto bíblico terminasse aqui, qual que era o sentimento? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ponto. Deus ouve a oração dos seus filhos. Glória a Deus por isso. Mas tem uma vírgula. Olha o que o texto bíblico diz. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse texto é um complemento do versículo 7 que nós pregamos domingo passado à noite. Quando eu disse, não deixem maridos que as vossas brigas interrompem as suas orações. E agora, Pedro vai dizer, não deixem que as suas línguas, que a sua conduta errada, que a sua falta de perdão, que a sua falta de atitude certa, que a sua falta de unidade, que tudo isso interrompam as suas orações. Tem muito crente patinando por causa desse trecho das Escrituras. Tem muito crente patinando por causa da sua língua. Tem muito crente patinando por causa da falta de perdão. Tem muito crente patinando por falta de unidade, por falta de empatia, por falta de compadecer junto, por falta de... Cada um que viva a sua vida. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus problemas, você cuida dos seus problemas porque eu cuido dos meus problemas. Eu tenho um irmão querido, outro dia ele estava aqui na igreja e nós estávamos batendo um papo. E ele brincava, e eu espero que era brincadeira mesmo, né? E ele brincava assim, ó, os seus problemas eu resolvo com as minhas mãos, não estou nem aí.
Mas será que não é assim mesmo que a gente faz? Os problemas dos outros a gente resolve com as nossas mãos. Não estou nem aí. Quando Pedro diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro está dizendo, por não termos uma atitude certa e trabalharmos a unidade, por não termos uma resposta certa diante das injúrias que nos fazem, por não termos um padrão correto no nosso dialogar, nossas orações estão sendo interrompidas. Tem muito crente patinando por causa deste parágrafo. Por isso, que você tenha um incentivo correto. Qual é o incentivo? É a primeira parte do versículo 12. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Viva uma vida justa diante do Pai. E uma vida justa diante do Pai está intimamente relacionado a essa ideia. Vocês querem amar a vida e ter uma vida feliz? Qual é a resposta de Pedro para uma vida boa? Qual é a resposta de Pedro para uma vida de qualidade? Sermos incentivados pelo lado certo da história, tendo uma vida justa diante de Deus, tendo um padrão correto, tendo resposta certa, tendo atitude certa. Você jamais terá uma vida de qualidade se o que importa para você são coisas e não pessoas. Porque você já sabe. Coisas a gente usa, coisas a gente troca, coisas estragam, coisas perdem o seu valor no decorrer da história, coisas são volúveis, pessoas a gente serve, pessoas a gente ama, pessoas a gente protege, pessoas a gente cuida, pessoas a gente eleva, pessoas a gente abençoa, exalta no sentido de proteger a sua imagem. Você quer uma vida boa? Como andam os seus relacionamentos? A minha oração na manhã desse domingo é que sejamos um exército coeso e não um exército dividido. Porque uma casa dividida, como o próprio Jesus diz, é uma casa fadada à derrota. Mas uma casa unida é uma casa fadada à vitória. Ah, se o exército ucraniano não fosse tão unido e tão obstinado a se defender, eles já teriam sido derrotados. Ah, se o exército russo não fosse tão unidos em cumprir uma ordem que vem de cima para baixo, eles já teriam desistido. Por isso eu entendo hoje. Por que Jesus, em João capítulo 17, versículo 21, diz que nós deveríamos ser uns, assim como o Pai e o Filho são um. Agora eu consigo entender por que Jesus, antes de morrer, como eu já preguei aqui num domingo de manhã, anos atrás, orou pela unidade da igreja. E agora eu consigo entender por que Jesus deixou para falar as coisas mais importantes no final da vida dele, quando ele estava prestes a morrer. Porque a vida é assim. Quando nós estamos prestes a morrer, nós não estamos preocupados com o aumento da gasolina, nós não estamos preocupados com a próxima eleição, nós não estamos preocupados com o time que vai ser campeão, porque nada disso tem valor quando nós estamos próximos à morte. Nós vamos dizer o que realmente é importante. E para Jesus, que estava próximo da morte, importante era dizer: igreja, que vocês possam ser um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo possa crer
em Deus. Contribua para que sejamos um exército unido. E jamais um exército dividido. A minha oração é que você tenha sempre uma atitude certa. Você tenha um padrão certo. Você tenha uma inspiração certa. A minha oração é que você sempre possa ter um padrão correto. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos visite. Porque quando eu olho para este parágrafo, eu aprendo que todos nós tropeçamos naquele princípio de Tiago, capítulo 3, versículo 2, na língua. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Eu quero terminar repetindo, sem ser cansativo. Deus espera de você uma atitude certa, uma resposta certa, um padrão certo e um incentivo certo. Vida boa está intimamente relacionado a bons relacionamentos. Não esqueça disso.